Se a China conseguir, todos seremos escravizados. Se esse cenário apocalíptico que você citou for real, as consequências da China vencer são muito ruins. Será que realmente vamos arriscar Nova York se não estivermos cortando o acesso deles aos chips da Nvidia? Sem esse incentivo, ninguém investiria centenas de bilhões de dólares na Huawei para criar uma alternativa à Nvidia. Que armas a China pode usar contra nós? A China controlou 99% do fornecimento durante a guerra comercial, em que Trump impôs tarifas de 145% contra a China por algumas semanas. A China fez os Estados Unidos recuarem. Todos estão aliviados, dizendo: "Ah, bom, o pior das tarifas já passou." Na verdade, acho que o mercado está interpretando isso errado agora. Existem muitos elementos diferentes de poder. Os Estados Unidos sempre foram vistos como potência militar e econômica, mas você traz uma visão mais holística do poder e de diferentes alavancas, não apenas do militar e do dólar, que ainda vamos discutir. Sim, é isso mesmo. O que eu analiso aqui no livro é a alavancagem assimétrica dos Estados Unidos na economia global. O título do livro é Choke Points. Historicamente, ao pensar em pontos de estrangulamento, lembramos de locais geográficos como o Bósforo, o estreito que cruza Istambul e liga o Mar Negro ao Mar de Mármara e ao Mediterrâneo. O Estreito de Hormuz, destaque nas notícias recentes, concentra 20% do fluxo diário global de petróleo. Desde o início dos tempos, países e impérios que controlam esses pontos de estrangulamento têm grande influência, pois podem cortar o acesso dos adversários. Ou, para derrubar um império, cortar o acesso a um ponto de estrangulamento é eficaz. Após a hiperglobalização dos anos 1990, com forte integração dos mercados financeiros e cadeias de suprimentos, surgiram pontos de estrangulamento invisíveis, como o sistema financeiro baseado no dólar, como as cadeias de valor de semicondutores, como as cadeias de suprimentos de energia, onde, em alguns casos, um país tem uma posição dominante e há poucas, se houver, alternativas. E o que isso fez foi que, sem precisar sair e bloquear o Estreito de Hormuz, o governo dos Estados Unidos pode simplesmente cortar o acesso de países ao dólar ou ao seguro marítimo e impor a eles praticamente o mesmo dano econômico. Então, o que você realmente viu nas últimas décadas, desde a origem desses pontos de estrangulamento invisíveis, é que o limite para impor um prejuízo econômico realmente severo a outros países diminuiu bastante. Não é necessário usar força naval para isso, mas o impacto da guerra econômica aumentou muito ao mesmo tempo. Então isso parece, uma boa notícia. Não precisamos mais de uma marinha para fazer esse bloqueio. Mas também será que isso é realmente uma boa notícia? Porque se os Estados Unidos... Isso é uma boa notícia para a América? Porque se os Estados Unidos são quem tem a marinha, digamos assim, talvez a gente queira que seja bem difícil para alguém fazer um bloqueio, mas o Irã pode simplesmente dizer: vamos largar um monte de minas marítimas no Estreito de Hormuz. Boa sorte tentando transportar seu petróleo e seus produtos por ali agora. Você não conseguirá seguro para navegar com um petroleiro grande em um estreito minado. Então essa guerra assimétrica é perigosa para os grandões, que basicamente somos nós. Olha, quero dizer, acho que é como qualquer outra revolução no uso do poder, certo? Eu compararia a era atual da guerra econômica e como ela mudou desde o início do século XXI ao surgimento do poder aéreo nas forças militares. Antes de existirem aviões, se você quisesse realmente causar dano às cidades inimigas, precisava colocar tropas em perigo, certo? Era preciso arriscar vidas e recursos para realizar algo significativo. Com um avião, é possível sobrevoar cidades ou indústrias de outros países e bombardeá-las, causando grandes danos sem sofrer consequências diretas. Isso representa um risco moral, certo? E isso torna mais fácil usar a força militar. Esses pontos de estrangulamento invisíveis criados pela hiperglobalização geram hoje praticamente o mesmo risco moral na guerra econômica. E é por isso que, apesar de toda a conversa sobre Trump com tarifas sem precedentes e tudo mais, se você olhar para cada presidente dos Estados Unidos no século XXI, de Bush a Obama, de Trump em seu primeiro mandato a Biden, agora de novo para Trump, você viu a imposição de sanções e outras armas de guerra econômica dobrar a cada administração. Então há claramente essa tendência estrutural acontecendo. É porque isso se tornou quase irresistível. Também diria que outros países, como você mencionou, têm poder semelhante. Recentemente vimos que a China, ao bloquear o acesso das empresas americanas a minerais de terras raras, venceu o primeiro capítulo da guerra comercial Trump-China em seu segundo mandato. Sim, quero falar sobre metais de terras raras porque isso parecia enorme, mas não é tão importante. Temos os nossos, mas vocês não podem minerá-los. Tudo ficou confuso rapidamente.
Essas alavancas de poder são interessantes, mas algumas pessoas vão dizer: ei, até onde eu sei, ainda estamos bombardeando bunkers no Irã com explosivos. Então por que ainda estamos usando essas alavancas quando temos outras alavancas mais fáceis, baratas e seguras que podemos usar? Sim, olha, quero dizer, de certa forma, a ação militar que Israel e os Estados Unidos tomaram contra o Irã nas últimas semanas é resultado de uma aposta fracassada de Donald Trump em 2018, porque nós realmente tínhamos conseguido um acordo nuclear com o Irã. Certo? Entre 2006, ou seja, entre o início do segundo mandato de George W. Bush e 2015, no segundo mandato de Obama, os Estados Unidos conseguiram aplicar uma pressão econômica realmente significativa sobre o Irã, levando à ascensão de um governo iraniano liderado por Hassan Rouhani em 2013, que explicitamente queria negociar o fim do programa nuclear em troca de alívio econômico. Em 2015, foi firmado um acordo que impedia o Irã de possuir urânio altamente enriquecido. Agora falamos do medo de haver 400 quilos de urânio altamente enriquecido iraniano desaparecido, sem sabermos onde está, mesmo após os ataques. Em 2015, por causa do JCPOA, o Acordo Nuclear do Irã, o Irã não tinha urânio altamente enriquecido, 0 quilos, certo? Donald Trump apostou em 2018 que, ao sair do acordo, poderia impor sanções de máxima pressão, ainda mais fortes que as de Bush e Obama, para conseguir um acordo nuclear melhor, certo? Essa foi a aposta que Donald Trump fez em 2018. Devido à decisão unilateral de Israel de atacar instalações nucleares do Irã nas últimas semanas, ação à qual os Estados Unidos se juntaram, isso marcou o fracasso final dessa aposta. Ainda sustento que teríamos estado em uma situação melhor se tivéssemos permanecido naquele acordo nuclear e nunca tivéssemos saído dele. Essa restrição que impedia o Irã de ter urânio altamente enriquecido não expiraria até 2030, certo? Então, sabe, teríamos muitos mais anos para potencialmente acertar isso. Veja, isso mostra que a guerra econômica é poderosa, mas não resolve tudo. Objetivos maximalistas não são alcançados só com sanções. Certo, faz sentido. Não conheço os detalhes desse acordo. Acho que os críticos dizem que não sabemos se estão cumprindo. Realmente não sei detalhes específicos. Então eu meio que vou ficar fora desse atoleiro enquanto as pessoas estão irritadas. Elas já estão digitando comentários com raiva. Então vocês podem apagar isso e só continuar ouvindo. Mas você é um ex-alto funcionário do Departamento de Estado na área de sanções, certo? Então você provavelmente sabe. Fico curioso para saber o que você pensa quando dizem algo como: as sanções contra o Irã não funcionaram, eles estão construindo uma bomba nuclear. Você já falou um pouco disso, mas e as sanções contra a Rússia? Também não funcionaram, eles estão indo bem agora. O esforço de guerra segue forte na Ucrânia. Eles vivem uma economia de guerra. Talvez as sanções também não funcionem contra a Rússia. O que acha? Olha, quero dizer, sanções e guerra econômica no geral são apenas um instrumento de coerção estatal, certo? Elas são uma maneira de tentar pressionar um governo estrangeiro para forçá-lo a fazer algo que ele normalmente não faria. No geral, isso vale tanto para a vida quanto para a diplomacia. Coagir é realmente difícil, não é? É ainda mais difícil lidar com um líder estrangeiro que controla um Estado poderoso, certo? É interessante porque, além de atuar no Departamento de Estado e no Tesouro com sanções, também trabalhei no Pentágono para o presidente do Estado-Maior Conjunto. Nunca, em todo o meu tempo no Pentágono, ouvi alguém perguntar: bem, uma bomba funciona? Bem, uma bomba serve para explodir coisas, mas é difícil transformar esse dano em um resultado político desejado. O mesmo se aplica à guerra econômica. Devido aos pontos de estrangulamento mencionados, os Estados Unidos têm grande poder. Quero dizer, sozinhos, nós levamos a economia do Irã a uma grave recessão em 2012 e 2013 graças às nossas sanções, que em grande parte foram unilaterais, certo? E mesmo em 2014, as primeiras sanções contra a Rússia, que não foram nem de longe tão fortes quanto as sanções de 2022 em 2014, nós excluímos a Rússia dos mercados de capitais. Impedimos que as grandes empresas deles emitissem dívida nos mercados dos Estados Unidos. Isso levou a Rússia a uma crise econômica grave no inverno de 2014 para 2015. Acho que, mesmo com a Rússia encurralada, líderes como Angela Merkel, na Alemanha, hesitaram em pressionar o país e buscaram o Acordo de Minsk em fevereiro de 2015. Acredito que recuaram cedo demais, sem tentar expulsar totalmente a Rússia do Donbass, o que foi um grande erro em retrospectiva. Acho que muitas vezes não levamos a guerra econômica longe o bastante para alcançar os resultados desejados. Isso é interessante. Você acha que as sanções não vão longe o suficiente? Quero dizer, acho que muitos americanos que prestam atenção nessas coisas provavelmente concordam com isso.
É definitivamente muito difícil quando você vê os europeus sendo brandos com a Rússia, mas quer dizer, eu vou começar a desabafar aqui e vou tentar não. Mas eles também dependem do petróleo russo por causa de uma liderança ruim e, obviamente, por não enxergarem o futuro óbvio que até eu, quando era adolescente, via, ou quase passando da adolescência, eu já via, vindo aí pela frente e pensei: ah, bem, o que eu sei? Sou calouro na faculdade. Pode parecer má ideia, mas deixo para os especialistas. Aqui estamos. Bom trabalho, especialistas. Mas os Estados Unidos controlam hoje os principais pontos de estrangulamento, certo? Você concorda? Temos o dólar como moeda de reserva e poder militar. Temos talvez a supremacia em semicondutores, eu diria. Acho que tecnicamente devemos ter isso, certo? Sim, trabalhamos com Taiwan, Israel e outros países nessas áreas, mas acredito que a China esteja correndo para fechar essa diferença. Não acredito que a Rússia vá criar uma indústria de semicondutores em breve, mas sei que a China busca reduzir essa diferença em várias áreas. Talvez eu deva voltar um pouco. Quais são os pontos de estrangulamento que mais te preocupam agora? Nós temos o poder militar, mas talvez não estejamos falando especificamente sobre isso. O que mais? Qual é o primeiro ponto de estrangulamento que te vem à mente ao qual deveríamos prestar atenção? Sim, então, de longe, o ponto de estrangulamento mais importante na economia global hoje é o dólar. O dólar é uma parte essencial de toda a economia global. Às vezes, falamos sobre o dólar como a moeda de reserva mundial. Isso acontece porque 60% de todas as reservas cambiais estão em dólares. Esse é o dinheiro que os bancos centrais mantêm ao redor do mundo. Acho ainda mais importante ver o dólar como principal meio de troca e padrão do comércio global. 90% de todas as transações de câmbio usam o dólar, o que é impressionante porque, só para você ter uma ideia, isso é realmente incrível. São 7 trilhões de dólares em transações de câmbio todos os dias. Uau! É de longe o maior mercado financeiro porque, mesmo quando dois países estão negociando entre si e não são os Estados Unidos, como Índia e Arábia Saudita negociando entre si, haverá várias transações de câmbio para viabilizar essa negociação. E quase sempre o dólar vai fazer parte disso. Então, os indianos trocam rúpias por dólares e depois dólares por reais sauditas para pagar os sauditas, certo? Ou o contrário. Para os bancos no mundo todo, é difícil manter grandes estoques de todas as moedas possíveis. Eles só vão ter a moeda local deles, e o dólar, que funciona como uma espécie de estação intermediária neutra. E por causa do papel essencial do dólar, é isso que dá ao governo dos Estados Unidos a capacidade de, basicamente, bloquear transações que aparentemente não tem nada a ver com os Estados Unidos. Sabe, a gente falou sobre o Irã, certo? Quero dizer, as sanções principais contra o Irã, que levaram o país a uma grande recessão em 2012 e 2013, que resultaram na eleição de Irhane e, no fim, no acordo nuclear com o Irã, foram sanções unilaterais dos Estados Unidos que impediram a China de comprar tanto petróleo iraniano quanto queria e impediram a Índia de comprar tanto petróleo iraniano quanto queria. E também, ainda mais importante, canalizaram os pagamentos da China para o Irã, para essas contas de caução. O notável é que conseguimos isso apenas ameaçando os bancos chineses de cortar o acesso ao dólar caso não colaborassem. Uau! Isso é realmente poderoso, só a ameaça disso. Já fizemos algo similar com a Coreia do Norte antes, quando movimentavam dinheiro. E eu acho, não consigo lembrar exatamente qual era o banco, mas basicamente alguém do governo dos Estados Unidos disse: olha, a gente sabe que vocês estão lidando com milhões ou dezenas de milhões de dólares pertencentes à Coreia do Norte. Se vocês continuarem fazendo isso, não vão poder mais usar o dólar. Então escolham de que lado vocês estão. A Coreia do Norte, que tem uma economia do tamanho de, sei lá, Dayton, Ohio ou algo assim, ou do mundo livre inteiro, e o banco chinês basicamente disse: bom, acabou a brincadeira. Devolva o dinheiro dos norte-coreanos e finja que sempre seguimos as regras, comporte-se. Isso te lembra alguma coisa? Isso soa familiar pra você? Claro, sim. Não, acho que isso é... Fico feliz que você tenha mencionado isso porque acho que ajuda a ilustrar, de certa forma, qual foi a percepção fundamental que permitiu aos Estados Unidos transformar o dólar em uma arma. Isso ocorre em setembro de 2005, quando o Departamento do Tesouro, sob a nova divisão Escritório de Terrorismo e Inteligência Financeira, liderada pelo advogado Stuart Levy, basicamente tem essa ideia inovadora, que é, sabe, talvez possamos levar a economia global a reduzir riscos em relação à Coreia do Norte. Eles convencem os bancos a cortar laços com a Coreia do Norte por vontade própria. Tudo o que eles fizeram foi encontrar um banco em Macau, uma região chinesa, que estava administrando algo em torno de 25 milhões de dólares do dinheiro norte-coreano. Não é muito dinheiro, mas era o que faziam. Nós os declaramos uma preocupação principal de lavagem de dinheiro em setembro de 2005,
E nós, no governo dos Estados Unidos, presumimos que isso poderia levar esse banco a ficar realmente isolado, talvez até falir. E de fato aconteceu. Aliás, esse banco, Banco Delta Asia, acabou praticamente saindo do mercado muito rapidamente e teve que ser resgatado pelo governo chinês. Mais importante, isso causou um efeito cascata. Bancos chineses e da região passaram a temer que, ao negociar com a Coreia do Norte, pudessem ser considerados risco primário de lavagem de dinheiro pelo governo dos Estados Unidos e perder acesso ao dólar. E então, o insight que autoridades como Stuart Levy e outros no governo dos Estados Unidos tiveram foi que você poderia praticamente usar o próprio cálculo de risco do setor privado, a análise de risco-benefício que eles fazem, como uma arma. Se fosse possível mudar esse cálculo e mostrar que não compensa arriscar com dinheiro norte-coreano, pois posso perder o acesso ao dólar, que é como o sistema circulatório da ordem financeira internacional. Nem vou arriscar fazer negócios com a Coreia do Norte. Isso é interessante. E isso definitivamente é uma arma de guerra, porque se você tentar fazer algo assim no ambiente de negócios dentro dos Estados Unidos, por exemplo, na maioria dos casos, isso é contra a lei, certo? Eu não posso dizer, olha, eu tenho um grande programa, mas se você for em outro programa, eu vou garantir que nenhum outro podcast te convide. Quer dizer, é meio suspeito fazer isso, né? Eu poderia te contar isso em particular e talvez você acreditasse, mas se eu escrevesse, você teria um caso de interferência ilícita. Talvez esse não seja o melhor exemplo. Não, eu acho que é sim. Mas veja, na Grécia Antiga, a pior penalidade era o ostracismo, ou seja, ser rejeitado pela sociedade. Então eu realmente acho que você pode usar o interesse próprio das empresas para efetivamente ostracizar países estrangeiros inteiros. Isso foi feito primeiro com a Coreia do Norte e depois, de forma ainda mais eficaz, com o Irã antes do acordo nuclear. E quanto aos semicondutores, eu sei que mencionamos isso antes. A China tenta desenvolver seus próprios semicondutores. Nós continuamos impondo sanções a peças, equipamentos e materiais necessários, mas não entendo totalmente. Por que isso é considerado um ponto de estrangulamento se só os Estados Unidos e talvez a China têm isso? Sim, totalmente. Olha, é difícil definir matematicamente o que é um ponto de estrangulamento. Eu costumo fazer isso de forma simples. Os Estados Unidos representam 25% do PIB global, certo? Se você analisar qualquer setor, presumiria que todos, em média, somariam algo próximo à participação de mercado americana, de 25%, certo? Acabei de te dizer que, no setor financeiro, o dólar representa 90% das transações de câmbio, corresponde a 60% das reservas dos bancos centrais. Presente em quase toda a métrica do setor financeiro, o dólar representa mais que o dobro da base de 25% do PIB global, certo? Semicondutores. Se você analisar esse setor e sua cadeia de valor, verá todo o valor e lucros da indústria de semicondutores. 40% são gerados por empresas dos Estados Unidos. É o caso da Nvidia, Applied Materials, AMD e Micron, o que é meio interessante porque muitas vezes, quando você pensa em semicondutores, muita gente pensa em Taiwan, certo? Porque 90% da fabricação é feita por essa empresa, TSMC, em Taiwan. Mas em termos de geração de valor, a maior parte vem de empresas dos Estados Unidos. São os principais projetos, ferramentas e softwares essenciais para fabricar semicondutores avançados. A China está abaixo de 10%. O valor gerado por todas as empresas chinesas é de algo em torno de 5%. Então, esse é um ponto de estrangulamento. Não considero um estrangulamento tão relevante quanto o dólar. Como mencionei, tínhamos 90% das transações de câmbio, 40% da cadeia de valor dos semicondutores, mas ainda bem acima dessa linha de base de 25% do PIB global. Atualmente, como os Estados Unidos transformaram os semicondutores avançados em arma, nosso papel no design desses semicondutores em relação à China criou um incentivo para que a China invista centenas de bilhões de dólares em alternativas nacionais. Então, o principal agora é a Huawei, certo? A Huawei foi apresentada como essa campeã nacional de chips que talvez consiga desafiar a Nvidia no futuro. Vai ser difícil. Vai levar algum tempo. Eles vão conseguir? Possivelmente, mas vai ser muito, muito desafiador. Acredito que nos próximos 5 a 10 anos, isso será uma importante fonte de poder de pressão dos Estados Unidos sobre a China.
Interessante. Isso me assusta um pouco, só porque semicondutores estão em tudo e podem ser usados para fabricar armas inteligentes e coisas desse tipo. E claro, você precisa deles para IA, que eu suponho que também seja um ponto de estrangulamento. Não quero entrar nesse assunto agora porque provavelmente as pessoas estão ansiosas por isso, mas você mencionou serviços petrolíferos. E esse é um ponto que eu acho que a maioria das pessoas simplesmente nunca pensa, porque você pensa, a Arábia Saudita tem petróleo, o Irã tem petróleo, os Estados Unidos têm petróleo, a Rússia tem petróleo. Ok, mas você não está falando sobre o petróleo. Você está falando sobre serviços relacionados ao petróleo, certo? Isso é diferente. Totalmente, exatamente. Então, quando você pensa em petróleo, certo, existe o petróleo que está no solo, e isso é meio aleatório. Você tem sorte se ele estiver no seu território, certo? O que é preciso para extrair petróleo? É necessário exploração, produção e empresas capazes de realizar essas atividades. Essas são empresas como a ExxonMobil ou a Total, a empresa francesa. Ao tentar extrair o máximo de petróleo, geralmente é necessário contar com empresas de serviços para campos petrolíferos. Então, algumas pessoas já ouviram falar da SLB ou da empresa que antes era conhecida como Schlumberger, ou da Halliburton, que algumas pessoas podem lembrar por causa da associação de Dick Cheney com ela. Baker Hughes, essas empresas fornecem ferramentas e tecnologias proprietárias em todos os grandes campos de petróleo do mundo para garantir a extração do petróleo do solo. E além disso, depois que você realmente tem o petróleo, você precisa levá-lo até o mercado. Então você precisa de petroleiros, certo? A frota de petroleiros está amplamente concentrada no sul da Europa. Muitos já ouviram falar dos magnatas gregos do transporte marítimo. Desde a antiguidade, a Grécia é uma potência nesse setor e possui grande parte da frota de petroleiros. Mais importante, você precisa de seguro marítimo, certo? Está transportando bilhões de dólares em petróleo nesses navios. Às vezes, se esses petroleiros causam um vazamento de óleo, eles podem causar ainda mais danos, e quem vai pagar por isso? Então, o seguro marítimo é um setor importante. E isso está quase totalmente concentrado no Reino Unido. Londres concentra cerca de 95% de todo o seguro marítimo. Sim, esse é o Lloyd's. Sim, o Clube Penny, o Clube Internacional Penny. Mas o Lloyd's é meio que um dos membros originais disso. E então, se você olhar para toda a cadeia de suprimento de petróleo, sim, grande parte do petróleo do mundo pode estar na Venezuela, no Irã e na Arábia Saudita. Mas na verdade, se você realmente quer tirar esse petróleo do solo e colocá-lo no mercado, você precisa de empresas ocidentais. E isso acaba sendo um ponto de estrangulamento. Isso, pra mim, é interessante. Acho que isso é um pouco fora do assunto, suponho, mas eu só não entendo como a Rússia, que tem armas nucleares e um monte de petróleo, também precisa de empresas ocidentais para extrair esse petróleo. Tipo, vocês têm um setor enorme que move a economia. Você pensaria que conseguiriam lidar com isso, certo? Como é que eles não são os mestres na perfuração e no transporte de petróleo? Quero dizer, parte disso realmente, volta àquela hiperglobalização dos anos 1990, certo? Foi um período em que não víamos a competição geopolítica como um fator relevante. Achávamos que a interdependência econômica era boa porque trazia eficiência. Então, se você fosse a Rússia, sabe, depender da ExxonMobil ou da Schlumberger não parecia ser uma vulnerabilidade. Você não tinha medo de que um dia os Estados Unidos fossem dizer para a ExxonMobil, vocês têm que sair da Rússia? E alguém como Rex Tillerson, de quem algumas pessoas talvez se lembrem, CEO da ExxonMobil, que depois se torna secretário de Estado no primeiro governo Trump, basicamente construiu sua carreira fazendo negócios com a Rússia. Right. E, aliás, o mesmo vale para as empresas dos Estados Unidos. Existem empresas americanas que se tornam totalmente dependentes da China para várias coisas diferentes. Então, não é uma via de mão única. Eu acho que o que aconteceu foi que nós abraçamos uma interdependência econômica profunda e completa nesse período áureo dos anos 90, quando não víamos a competição geopolítica como um fator relevante. Mas hoje temos uma intensa competição geopolítica. E, de repente, esses aspectos da nossa realidade econômica que aceitávamos por uma questão de eficiência agora parecem vulnerabilidades. A Rússia conseguiria criar serviços de campo petrolífero avançados, frota de petroleiros e seguros marítimos? Sim, talvez. Vai levar uma década ou mais? Sim. E nesse período, entre agora e daqui a 10 ou 20 anos, a Rússia pode sofrer muito se for cortada dos serviços ocidentais. Certo? Certo, e eles também parecem estar focados em outras coisas no momento. Não sei até que ponto, pois você também precisa de outros especialistas. Seria preciso contratar muitos consultores para ajudar a desenvolver isso, mas você não pode fazer nada disso estando sob sanções tão pesadas, não é? Se não pode trabalhar com a Exxon, o ideal é contratar o máximo de funcionários e especialistas da empresa, mas ninguém quer se mudar para a Rússia atualmente.
Muitos deles provavelmente nem podem receber o pagamento ou depósito por seus serviços legalmente. Isso é interessante. Sempre me perguntei por que vocês não dizem que isso é importante e precisamos lidar com isso, mas você está certo. Se criamos isso nos anos 90, parece que a Rússia caiu na mesma armadilha da Europa, que resolveu depender do petróleo russo. O que poderia dar errado? A Rússia disse que dependeria de empresas ocidentais de perfuração de petróleo. O que poderia dar errado? E agora que há competição global, todo mundo está sem entender nada, mas como isso não era totalmente previsível de certa forma? Isso deve ser só o viés retrospectivo. Eu acho que é, sabe? Porque, veja, eu tento ser empático com as pessoas que tomavam decisões nos anos 90, certo? Se você voltar àquele período, parecia uma oportunidade histórica mundial. A União Soviética tinha acabado de se dissolver. Você tinha a nossa superpotência rival, o principal rival autoritário da América Democrática, que basicamente comete suicídio, certo? Eles dizem, não vamos mais jogar esse jogo. E, na verdade, queremos ser seus amigos, certo? A China dizia que queria ser nossa amiga. Então, eu acho que era uma aposta razoável para os líderes dos anos 90 ver se era possível realmente globalizar o que tinha sido uma ordem internacional democrática que só existia entre economias industriais avançadas, certo? Acho que onde erramos foi que não percebemos que isso não estava funcionando, assim que ficou óbvio. Certo, você pode voltar para 2008. Eu sei, Jordan, você cobriu muitas questões da Rússia ao longo dos anos. Sim, certo. Em 2008, a Rússia invade a Geórgia, certo? Eles usam a força militar para reconhecer duas repúblicas separatistas na Geórgia. Em 2014, a Rússia invade a Ucrânia, anexa a Crimeia, certo? Há algumas pistas ao longo do caminho de que isso não está funcionando em relação à Rússia. Nós realmente só nos desvinculamos totalmente da Rússia em 2022, certo? Quero dizer, isso leva um tempo. E então, com a China, o recado meio que fica claro. Já na década de 2010, você tem uma série de ataques cibernéticos aos Estados Unidos, a militarização do Mar do Sul da China, uma política chinesa cada vez mais agressiva sob Xi Jinping. Mas eu acho que não só é difícil para nós aceitarmos que talvez nossa política de integração com a China não esteja funcionando, como também existem esses interesses empresariais muito poderosos que dizem que não querem se desvincular da China. Nós dependemos da China. E por isso eu acho que nós não mudamos de rumo tão cedo quanto deveríamos. Mas eu entendo por que pelo menos fizemos essa aposta nos anos 90. Sim, faz sentido, você está certo. É difícil se colocar na mente de alguém em 1993 pensando, este é o novo mundo. Bem, poderíamos voltar ao que era antes. Não, isso não vai acontecer. É difícil, acho. Mas ainda não consigo deixar de pensar que, se você tem um motor econômico, deveria realmente ter controle sobre todas as coisas na cadeia de suprimentos desse motor em particular, especialmente se você é um país como a Rússia. Mas é um mundo diferente, cara. Vamos falar sobre inteligência artificial, que pode ser um novo ponto de estrangulamento ou apenas mais um hype, talvez só um Google glorificado sem impacto real. Não sei. Em 10 ou 20 anos, isso pode se tornar um novo ponto de estrangulamento, gerando outros por ser tão inovador. Não sei. O que você acha? Acho que sim. Antes de falar de IA, vale lembrar que pontos de estrangulamento não são imutáveis. Eles vêm e vão, certo? Como acabei de mencionar, a Rússia está construindo seu próprio ecossistema de serviços de energia. Eles criaram uma frota fantasma para transportar petróleo sem usar petroleiros gregos e ofereceram seguro marítimo com garantias soberanas, certo? Eles estão gradualmente desenvolvendo uma certa independência no setor de petróleo, certo? Então, esse ponto de estrangulamento pode ser menos relevante daqui a 5 ou 10 anos, certo? Da mesma forma que talvez o dólar acabe sendo um ponto de estrangulamento menos relevante daqui a 10 anos. Mas isso não significa que não haverá pontos de estrangulamento, certo? Novas indústrias surgem e criam novos pontos de estrangulamento, como já ocorre em tecnologia limpa. Na tecnologia limpa, como painéis solares, baterias, veículos elétricos e minerais de terras raras, a China domina. A China controla todos os pontos de estrangulamento nessa indústria. Na inteligência artificial, atualmente, se tivesse que apostar, haverá pontos de grande alavancagem econômica e estrangulamento. E a maioria deles estará sob controle americano, porque você tem empresas como a OpenAI, a Anthropic e o Google, que têm uma vantagem enorme nesse setor, certo? Você também dispõe, de forma crucial, do poder de computação usado para criar e rodar algoritmos de inteligência artificial.
em grande parte baseados em chips da Nvidia, empresa próxima de onde você está agora. Ali perto, sim, exatamente. Então veja, eu acho que haverá novos pontos de estrangulamento na área da IA. Nós não temos exatamente certeza de onde eles estarão. Acreditamos que o poder de computação continuará sendo 1, a menos que haja total paridade entre Estados Unidos e China, o que acho improvável. Acho que pode haver alguns nos próprios modelos, seja a OpenAI criando a superinteligência primeiro e controlando, já que é uma empresa dos Estados Unidos. Nesse caso, os Estados Unidos vencem a corrida da IA. Conseguir 6 meses de vantagem sobre a China, ao cortar o acesso dela aos chips da Nvidia, já vale a pena. Eu concordo. Acho que, para as pessoas que estão confusas, basicamente, se você chegar à AGI, Inteligência Artificial Geral, primeiro, essa inteligência é esperta o suficiente para pensar, ei, eu seria 100 vezes mais inteligente se eu tivesse isso e isso. Você pode construir isso para ela, ou ela mesma pode fazer, dizendo, vou me recodificar para ser 10 vezes mais rápida, criar uma linguagem de programação ilegível para humanos e adicionar vários nós. Ei, aqui está como fazer computação quântica. Construímos isso com a ajuda dela, agora está 1000 vezes mais rápido. Dizemos, queremos garantir que a China não obtenha isso, e ela responde, sem problema. Quando eles se aproximarem, vou colocar algo que estrague tudo e eles vão levar 1 ano para descobrir isso. E isso vai continuar indefinidamente. Quando não conseguir mais, dirá, se destruir isso, eles vão ficar 3 meses atrasados. É aqui que eles estão trabalhando em tudo isso, percebo pelo tráfego da internet. E eles simplesmente nunca vão conseguir. Ninguém nunca mais vai conseguir fazer nada sem a permissão dessa AGI. Basicamente, nunca mais. Ela estará sempre evoluindo para ficar mais inteligente, melhor e mais rápida a cada minuto. Então, esse é o tipo de conclusão potencialmente assustadora aqui, né? Todos nós viramos clipes de papel, ou seja lá qual for a história de terror, mas... Nós queremos chegar lá primeiro porque, teoricamente, discutivelmente, se o mundo livre chegar lá primeiro, podemos usar isso para o bem, como sempre fazemos com toda a nossa tecnologia pessoal, certo? Se a China malvadona conseguir, todos seremos escravizados. Pessoalmente, acho que parte disso pode ser verdade, mas no geral todos estamos sendo transformados em clipes de papel. O que você acha? Eu não sei. Qual é a sua posição sobre isso? Fico feliz. Fico feliz que você tenha trazido esse assunto, porque acho que algumas pessoas me perguntam, tipo, é uma coisa boa estarmos impedindo a China de ter acesso a chips avançados? Pois tudo isso só os incentiva a criar uma alternativa, certo? Se não estivéssemos cortando o acesso deles aos chips da Nvidia, todos estariam usando chips da Nvidia. Você não teria esse incentivo de investir centenas de bilhões de dólares na Huawei para criar uma alternativa à Nvidia. E, na verdade, Jensen Huang, o CEO da Nvidia, esse é o argumento dele, ele diz que estamos abrindo mão de uma oportunidade de receita de 50 bilhões de dólares por ano porque não estamos vendendo para a China. Ele tenta convencer Trump a suspender o controle de exportação para vender chips Nvidia à China. A questão, e por isso acho importante abordar com humildade, é que se não estivermos em uma corrida pela AGI-C, a inteligência artificial é como qualquer outra tecnologia. Não vai haver um ponto final. E vai haver, sabe, nós vamos melhorar de forma incremental, e isso vai talvez mudar bastante a nossa economia. Se ela de fato não se tornar super inteligente, então o argumento de Jensen Huang provavelmente está certo. Onde talvez fosse melhor deixar essa tecnologia se espalhar na China, tornando-os dependentes, sem se preocupar tanto com uma vantagem de 6 ou 12 meses, certo? No entanto, se esse cenário mais apocalíptico que você mencionou estiver correto e houver pessoas muito envolvidas na área de IA que acreditam que realmente estamos caminhando para a AGI, então ter até mesmo 1 mês de vantagem sobre a China já vale a pena, certo? Porque se chegarmos lá primeiro, então meio que vencemos, certo? Nós pegamos o prêmio máximo. Então eu acho que é uma dessas políticas em que é quase impossível saber se é a coisa certa a se fazer. Basta imaginar os piores cenários possíveis. Acredito que se realmente houver uma corrida pela AGI, as consequências da China vencer seriam tão graves que justifica adotarmos controles de exportação. De modo geral, apoio os controles de exportação, embora seja um pouco agnóstico sobre estarmos realmente em uma corrida existencial com a China. Eu não sou especialista em IA o suficiente para realmente saber sobre isso. Eu só sei o que muitos especialistas dizem para fazer, mas eles não concordam entre si. Então é tipo, ok, tudo bem. Deixa os adultos cuidarem disso. Mas você tem razão. Provavelmente existe um equilíbrio em que é tipo, bom, podemos deixar a Nvidia vender para eles os chips de 5 nanômetros, mas não podemos deixar que eles tenham os de 3 nanômetros, de 1 nanômetro, seja lá onde estamos agora, 1 nanômetro. Eles vão investir um pouco, mas a pressão do mercado diminui porque ainda podem fabricar smartphones, brinquedos, gadgets e computadores.
Eles podem investir na parte de ponta voltada à segurança nacional, mas nunca vão recuperar esse dinheiro porque a Nvidia simplesmente vai inovar em outra coisa. Então, se conseguirmos mantê-los permanentemente 6 meses ou 1 ano atrás da gente, só nessas coisas super ultra avançadas, talvez seja assim que conseguimos mantê-los sob controle. E aí a gente cria a AGI e pensa, beleza, dane-se. Agora é um jogo totalmente diferente, mas isso é algo que eu realmente não sei como lidar. É basicamente isso, você pode usar pontos de estrangulamento. Não é necessário bloquear todos com isso, certo? Dá para liberar como no Bósforo, deixando entrar o que quiser e barrando o que não quiser. Parece um equilíbrio bem delicado em que pessoas muito inteligentes estão trabalhando. Eu sei que isso é algo em que você trabalhou com o Irã, nos diferentes acordos de sanções e coisas assim, como você menciona na sua biografia aqui. A Rússia não deve diminuir a defasagem em semicondutores em breve, já que não fabrica esse tipo de produto, certo? Sim, a Rússia está totalmente fora do jogo. Na verdade, sempre esteve. Isso também é interessante. Os soviéticos, e depois os russos, têm esse grande legado na ciência, certo? Mas, por algum motivo, essa é uma área em que eles simplesmente não conseguiram acompanhar. Sim, isso provavelmente renderia um livro só sobre tudo que precisa existir em uma economia para viabilizar algo assim. Mas é interessante porque você pensaria que todas essas coisas precisavam estar presentes para lançar o Sputnik e levá-lo até a Lua. Como esse esforço nacional em que todo mundo, entre aspas, todo mundo está na mesma sintonia cientificamente. Os semicondutores são meio parecidos com a corrida espacial nesse sentido, e os soviéticos foram os primeiros a ir para o espaço. Eles foram pioneiros no espaço. Quando surgiram os semicondutores, disseram, temos o Tetris e vamos desistir. Tudo bem, obrigado. Lembro vagamente que nos anos 90 tentaram copiar um computador que acho que era da Tandy. E ele foi lançado, já estava 3 anos atrasado em relação a tudo quando saiu, era super caro e não era bom pra época. E essa foi meio que a única tentativa deles de fazer algo desse tipo, e foi o fim. Eu não sei. Muito estranho. Acho que isso só mostra a decadência que acontece quando uma sociedade assim, um governo assim, é corrupto demais pra realmente colocar as coisas em ordem, eu acho. Eu não sei. Falando em colocar as coisas em ordem, o que achamos dos Estados Unidos e da Europa talvez se distanciando um do outro? Sempre estivemos com a Europa Ocidental desde a Segunda Guerra Mundial, certo? Eles eram nossos parceiros. Estávamos juntos, remando na mesma direção. Sob o governo Trump, estamos divididos com China, Rússia e outros liderados por autoritários. Uso a palavra eixo, mas não gosto porque é carregada. Enfim, bloco. E aí temos os Estados Unidos e a Europa, mas agora é meio que só os Estados Unidos e também a Europa. Sim, olha, quero dizer, acho que isso é algo que já está em andamento há bastante tempo. Durante a maior parte do período da Guerra Fria, estávamos falando sobre os soviéticos. Se você olhar para o propósito original da OTAN, certo? Era para manter os soviéticos fora, os americanos dentro e os alemães sob controle, certo? E parte disso vai ajudar a explicar por que temos esse tipo de situação herdada na OTAN, onde os europeus são totalmente dependentes dos Estados Unidos. Queríamos que os Estados Unidos tivessem hegemonia militar na Europa, certo? Não queríamos que a Alemanha, França e outros países se rearmassem como no período pós-Segunda Guerra Mundial. O mesmo vale para o Japão, certo? Quer dizer, o acordo original era, nós vamos cuidar da defesa. Vocês focam no estado de bem-estar social. Mas o que aconteceu com o tempo é que nós não gostamos mais desse acordo aqui nos Estados Unidos. Queremos que a Europa se arme. Há um desejo nos Estados Unidos, como visto na recente cúpula da OTAN, de que europeus gastem mais e assumam uma parcela maior do ônus militar. Na Europa, acho que especialmente após a reeleição de Trump, há preocupação de que, se a Rússia os ameaçasse militarmente, os Estados Unidos talvez não ajudassem. Se a Rússia invadisse a Lituânia ou algo assim, será que realmente vamos arriscar Nova York por causa de Vilnius? Talvez não. E essa incerteza na Europa agora, eu acho que está causando movimentos políticos reais, especialmente nos estados da linha de frente, para começarem a investir muito mais recursos em defesa. E até mesmo na Alemanha agora, o atual chanceler, Friedrich Merz, está muito comprometido em investir em equipamentos de defesa. Quando se trata de guerra econômica, no tema do meu livro, Choke Points, um dos grandes desafios é que quando os Estados Unidos agem sozinhos na guerra econômica, quando estamos apenas impondo sanções ou tarifas sozinhos, isso pode ter um impacto considerável. Mas o que isso faz é criar esse incentivo generalizado para se proteger. E quando você pode encontrar uma alternativa ao dólar,
simplesmente passando a usar o euro, na verdade não é tão doloroso, certo? Porque o euro é uma moeda conversível. É útil, pois o euro serve para várias finalidades. Ao investir na Europa, não há a mesma preocupação de expropriação ou dificuldade para retirar dinheiro como ocorre na China. E então, o que vimos até agora nos últimos meses, à medida que o governo Trump adotou uma abordagem mais unilateral para a guerra econômica, certo? Impondo sanções e tarifas por conta própria. Na verdade, vimos esse interessante fortalecimento e ascensão do euro, certo? Então, eu acho que do ponto de vista do interesse puramente americano, estamos em uma situação melhor. De modo geral, travar guerras econômicas em coalizão, especificamente com os europeus, os japoneses, os britânicos, emissores de outras grandes moedas de reserva. Porque se não fizermos isso, se agirmos sozinhos, acabamos realmente enfraquecendo o nosso próprio poder de pressão nos pontos de estrangulamento que temos ao redor do mundo. Entendi. Certo, porque se os europeus disserem que você pode usar o euro ou o iene, tudo bem, mas se não puder usar iene, euro nem dólar. Bem, ok, as alternativas não parecem tão boas. Vamos falar sobre a questão dos BRICS em um momento. Estou curioso porque você escreveu no livro que onshoring, friendshoring e a busca por autossuficiência econômica trazem benefícios, mas também aumentam o risco de conflito armado. O que é friendshoring? Nunca ouvi esse termo, só copiei do livro. Sim, claro, sem problema. Então, explicando rapidamente, onshoring seria o seguinte: em vez de pegar nossos produtos da China, vamos começar a pegar nossos produtos do Alabama, certo? Vamos pegar empregos que tinham sido terceirizados, que tinham sido transferidos para fora, e então trazê-los de volta, trazer para casa, para os Estados Unidos, certo? Friendshoring significa aceitar outros países na cadeia de suprimentos, desde que sejam aliados, certo? Estamos tranquilos em depender do petróleo do Canadá, mas não necessariamente tranquilos em depender de minerais de terras raras da China, certo? É basicamente ter uma abordagem mais baseada em alianças para a atividade econômica. Foi isso que tivemos durante a Guerra Fria, certo? Na Guerra Fria, a Europa não comprava um monte de petróleo russo porque, poxa, eles eram meio que os caras maus, não vamos nos envolver com isso. Nós não queremos dar bilhões de dólares por semana para eles, certo? Isso não faz sentido. Então, por que isso aumenta o risco de conflito armado? É porque, com a dependência, não podemos nos dar ao luxo de bombardear uns aos outros, mas se estamos produzindo tudo em casa, é só uma coisa a menos para se preocupar. Sim, quero dizer, minha opinião é que, se realmente investíssemos em friendshoring, essa ideia de realmente construir uma nova ordem econômica, que não tivesse tanta dependência da China, praticamente nenhuma dependência da Rússia ou de países como o Irã, que são claramente nossos adversários. Acho que poderíamos realmente chegar a um ponto em que o mundo seria mais estável, porque não nos sentiríamos tão vulneráveis à China, certo? Porque a única maneira de eles conseguirem nos ameaçar seria realmente por meio da força militar. Não seria cortando nosso acesso a minerais ou recursos essenciais ou baterias, certo? Minha maior preocupação com o risco de conflito armado é se focarmos só na produção interna e avançarmos para a autarquia, pois há vozes no sistema político que dizem não poder confiar nem no Canadá ou na Europa. Não queremos que nossos automóveis sejam feitos com nenhuma peça europeia, mexicana ou canadense. Queremos que cada peça que compõe a Ford F-150 do aço às válvulas ao motor, cada parte seja feita nos Estados Unidos. Uau! Esse tipo de visão de autarquia, em primeiro lugar, eu acho que é muito, muito desafiador e difícil de realizar. Acho que seria muito caro. Mas o que mais me preocupa, como alguém que aprecia a história, é que essa visão de autarquia, historicamente, é algo que leva ao imperialismo e à conquista. Porque se você pensar bem, se você não se sente confiante de que pode garantir os recursos de que precisa por meio do comércio, comprando-os, se você não acredita que pode obter os minerais da Groenlândia, comprando-os ou fechando acordo comercial com a Dinamarca, talvez queira tomar esses recursos à força. Talvez você queira fincar a bandeira americana nesses icebergs e pegar minerais. Engraçado você mencionar a Groenlândia, porque era exatamente para onde eu ia. Eu ia dizer, então, o que vamos fazer? Então, no fim das contas, precisamos mesmo dos recursos minerais da Groenlândia? Talvez seja por isso, porque quando ouvi pensei, por que estamos falando disso? Veio do nada. Você acha, aliás, que essa questão da Groenlândia vai voltar assim que a poeira em torno de Israel, Irã e tudo mais baixar? Você acha que ele vai trazer esse assunto de volta para o noticiário? Eu não acho que isso vai sumir. Quero dizer, eu acho, olha, autarquia é uma mentalidade, certo? Se a sua mentalidade é a gente só tem acesso a isso se isso for nosso, certo? E, aliás, isso também passa pela abordagem do Trump em relação ao Canadá, onde ele diz, bom, vocês querem livre comércio com a gente? Vocês podem se tornar o 51º estado, certo? Vocês podem se tornar parte dos Estados Unidos, certo?
Aliás, essa é uma visão que se repetiu ao longo da história, onde você não pode confiar em ninguém. E, aliás, esse tipo de mentalidade talvez funcione em alguns setores empresariais. No mundo impiedoso do mercado imobiliário de Nova York, isso pode ajudar. Eu não sei. Mas eu acho que essa visão, pelo menos historicamente, incentiva o imperialismo e a conquista, certo? E provavelmente a melhor ilustração disso, se você for ver, e o líder mais infame que tinha essa visão foi Hitler, certo? Na visão dele, era preciso ter todos os recursos da Europa Central e Oriental sob domínio alemão. Você precisava realmente controlar a Ucrânia e partes da União Soviética. Era preciso controlar a Tchecoslováquia para acessar as fábricas militares da Škoda. Se não os controlasse, não teria acesso aos materiais de lá. Essa era a ideia do conceito de Lebensraum, certo? Eu até entendo o argumento de que você precisa de mais espaço para fazer mais coisas. É a parte de assassinar milhões de pessoas que eu realmente não consigo apoiar nisso, nessa coisa da Segunda Guerra Mundial. É, Lebensraum, mas também sim, toda essa coisa de assassinato em massa nunca me caiu bem e ainda não cai. Eu entendo, porém, digo, é assustador porque, sabe, você está dando o exemplo do Hitler, que normalmente é tipo, ok, quando você começa a falar de nazistas, você já saiu completamente do limite. Mas é meio que um bom exemplo, o que é um pouco assustador quando realmente se encaixa. Você disse que o Canadá é o 51º estado. Eu ia brincar dizendo que todo canadense que eu conheço quer fazer parte da América, mas acho que isso não funciona. Todo mundo só para de ouvir e me manda e-mails bravos em letras maiúsculas. Então eu não vou fazer essa provocação em particular. Acho que é assustador fazer esse tipo de comentário. Acho que pessoas sensatas entendem isso como piada, mas muitas não. Me preocupa que a gente esteja indo por esse caminho, potencialmente. Tipo, talvez comece com a Groenlândia, mas não vai parar na Groenlândia, certo? Não que seja certo tomar a Groenlândia, aliás, YouTube. Comentaristas. Olha, não é que eu esteja necessariamente preocupado que isso aconteça no ano que vem sob o Trump. Tô dizendo que a autarquia como princípio organizador, se isso é algo em que acreditamos nos Estados Unidos e sabe que a China acredita e a Rússia acredita, isso incentiva o imperialismo e a conquista, certo? Você pode argumentar que isso é uma externalidade negativa dos nossos controles de exportação sobre a China para retomar a conversa? O governo dos Estados Unidos pressionou a TSMC, fabricante taiwanesa de semicondutores, proibindo a venda de chips avançados para a China. Esses chips são produzidos em Taiwan. Dissemos, se venderem esses chips para a Huawei, cortaremos o acesso de vocês às ferramentas necessárias para operar fábricas em Taiwan, certo? Bem, talvez isso possa acabar incentivando a China a tomar Taiwan, certo? Existem externalidades negativas nas nossas ações também, não é? Hitler ou os nazistas não precisam ser seu exemplo. Pode ser o Japão imperial, certo? Os Estados Unidos restringiram o acesso do Japão a várias commodities, inclusive petróleo, incentivando o imperialismo japonês e levando-o a ocupar campos de petróleo no Sudeste Asiático. Isso os incentivou a atacar os Estados Unidos em Pearl Harbor, certo? Então você precisa se preocupar quando está envolvido nesse tipo de guerra econômica pesada, quando está criando um incentivo para a autarquia, porque isso pode acabar levando ao uso de força militar. Certo, certo. Entende? Sim, isso é interessante. Pode não ser diretamente relacionado, mas é relevante para gargalos. Porque, se estamos tentando prejudicar ainda mais a economia da Rússia durante essa guerra, durante esse conflito, por que não incentivamos os sauditas a despejar petróleo no mercado como loucos? E por que nós mesmos não despejamos? Quero dizer, os Estados Unidos produzem uma enorme quantidade de petróleo. Será que eu simplesmente não consigo fazer as contas? Os Estados Unidos, a Arábia Saudita e outros aliados dos Estados Unidos não poderiam simplesmente despejar petróleo no mercado a preços ridiculamente baixos e ferrar totalmente a Rússia, já que a economia da Rússia depende do petróleo? O que é que eu estou deixando passar? Os Estados Unidos não têm essa capacidade porque não temos capacidade ociosa e já produzimos o máximo de petróleo possível. Certo, ok, eu não sabia disso. A Arábia Saudita e alguns membros da OPEP, principalmente a Arábia Saudita, têm grande capacidade ociosa e poderiam aumentar a produção de petróleo apenas por decisão política, certo? Os sauditas, e esse é todo o objetivo do cartel da OPEP, certo? Eles restringem a quantidade de petróleo que produzem porque não querem que os preços do petróleo despenquem, certo? Eles preferem produzir menos petróleo, mas lucrar mais por barril, certo? Agora, suponha que Trump convenceu os sauditas a aumentar a produção. E, aliás, nenhum presidente jamais conseguiu isso. Tipo, nós já tentamos. No governo Obama, tentou-se convencer a Arábia Saudita a aumentar a produção de petróleo para prejudicar a economia do Irã, dependente dessas vendas.
Mesmo querendo mudança de regime no Irã, os sauditas, como disse o rei, cortem a cabeça da cobra, não aceitaram bombear mais petróleo. Eles resistem a propósitos geopolíticos nas vendas de petróleo, mas, no segundo governo Trump, ele conseguiu convencer os sauditas a aumentar a produção. E os sauditas aumentaram gradualmente suas vendas de petróleo. Mas sim, quero dizer, teoricamente, se os sauditas quisessem realmente quebrar a economia da Rússia, eles poderiam fazer isso? O problema aqui nos Estados Unidos seria se o petróleo caísse para $20 o barril ou algo assim. Agora tem na faixa dos $60, o que é notável, considerando que acabamos de sair de uma guerra ativa no Irã. Mesmo com ameaças de fechar o Estreito de Hormuz, o valor de 60 e poucos dólares ainda é baixo. Vamos supor que o petróleo despencasse, sabe, para $20 ou $30 o barril, um nível extremamente baixo, certo? Certo. Isso levaria a Rússia à falência total, certo? Seria terrível para a Rússia. Certo? E o Irã não seria a maior vitória épica para a Arábia Saudita? Seria incrível, mas isso também quebraria os produtores de xisto americanos, causando falências na costa do Golfo, Louisiana, Texas e na Pensilvânia, meu estado natal. Agora que os Estados Unidos são exportadores líquidos de petróleo, não queremos que os preços fiquem tão baixos, certo? Na verdade, isso poderia fechar algumas produtoras de petróleo das quais dependemos. Quero dizer, parece que poderia haver algum tipo de solução para isso de alguma forma, mas seria extremamente caro, né? Você basicamente teria que sustentar os produtores de xisto nos Estados Unidos pelo tempo que fosse necessário, anos, até levar o Irã à falência ou pelo menos causar um grande impacto no Irã e na Rússia. Embora, cara, se isso for o que a gente tem que fazer em vez de ter um impasse nuclear, eu topo, cara. Eu também. Acho isso muito importante, pois sanções e guerra econômica são bastante criticadas. Muitos dizem, não seria melhor investir em assistência ao desenvolvimento e paz do que em guerra econômica? Mas na realidade, a alternativa à guerra econômica muitas vezes não é a paz. Na verdade, é uma guerra de verdade. Certo. E foi isso que vimos. É o que estamos vendo agora com o Irã. Nós tentamos, ou Trump tentou, a partir de 2018 usar sanções de máxima pressão para tentar conseguir um acordo nuclear melhor do que o que conseguimos em 2015, certo? Isso fracassou. O resultado é uma guerra real, uma crise nuclear de fato com o Irã. Acredito que devemos arriscar mais para que a guerra econômica funcione contra países como Rússia e Irã, pois a alternativa é pior. Sobre a Rússia, ao invés de pedir aos sauditas que aumentem em 2 milhões de barris a produção para baixar os preços do petróleo, eu optaria por retirar gradualmente o petróleo russo do mercado. Então, digamos que você retire 20, 30, 40% das vendas de petróleo russo do mercado com o uso de sanções. Ameaçam compradores de petróleo russo, como refinarias indianas e negociantes em Dubai, dizendo que cortarão seu acesso ao dólar se continuarem comprando. Assim, a maioria deixaria de adquirir petróleo russo. Então você tira 20, 30, 40%, certo? Você retira a oferta do mercado, o preço sobe. O que acontece quando o preço sobe? Produtores de xisto nos Estados Unidos agora têm incentivo para aumentar a produção e investem mais nisso, certo? Os sauditas agora têm incentivo para produzir mais, liberando parte da capacidade ociosa para aproveitar preços mais altos. Então, na minha opinião, o que aconteceria é que por alguns meses teríamos preços do petróleo mais altos, mas rapidamente a oferta aumentaria para atender a demanda, e essa oferta viria da costa do Golfo e da Arábia Saudita, em vez de vir da Rússia. Então, eu acho que essa é a melhor maneira, basicamente. Apertar o cerco à Rússia, aceitar um pouco de dor no curto prazo e entender que produtores americanos e do Golfo vão ocupar o espaço da Rússia. Algum motivo para ainda não termos feito isso? É só pela dor imediata ou estamos propositalmente deixando a Rússia sangrar nos campos da Ucrânia? É puro medo político. Primeiro de Biden e agora de Trump, quanto aos preços altos do petróleo. Eles estão apavorados, especialmente o Biden. Em 2022, se você voltar ao início da guerra, a grande guerra na Ucrânia, sabe? Os preços do petróleo estavam acima de $100 por barril, então bem mais altos do que estão agora. E você tinha a inflação no maior nível em 4 décadas, a mais alta desde os anos 1970, certo? Era algo em torno de 7% ou algo assim. Então sim, Biden temia que um breve aumento no preço do petróleo piorasse a inflação, elevasse os preços nos postos e minasse o apoio aos democratas. Agora, Trump também está preocupado. As tarifas do Trump, aliás, têm um impacto inflacionário, certo? Porque tarifas são um imposto sobre importações, então tudo vai ficar mais caro.
Trump tem tentado mitigar isso baixando os preços do petróleo, certo? Então, se os preços do petróleo subirem e aí você tiver uma inflação descontrolada, Trump está preocupado que sua popularidade evapore. Então, nos Estados Unidos, basicamente mostramos que simplesmente não temos tolerância política para preços mais altos do petróleo. E as armas da China? Falamos bastante sobre os pontos de estrangulamento e alavancas americanas. Mas parece que a China tem, seja deliberadamente ou simplesmente pelo fato de que nós bancamos tudo, criou seu próprio arsenal de armas econômicas aparentemente poderosas e eles parecem preparados para usá-las em retaliação. Mas que armas a China pode usar contra nós? Bem, acho que você está certo em dizer logo de cara. Você está 100% certo. Como em 2018, quando Trump começou a primeira guerra comercial contra a China, com as tarifas originais e controles de exportação sobre a ZTE, a fabricante de equipamentos de telecomunicações, e depois sobre a Huawei, a China foi totalmente pega de surpresa. Eles não achavam que isso iria acontecer. Então, eles não tinham um arsenal econômico. Eles ainda não sabiam quais pontos de estrangulamento poderiam usar contra os Estados Unidos ou outros países. Mas isso foi há 7 anos. Agora eles montaram um arsenal econômico muito parecido com o dos Estados Unidos. Em alguns casos, chega a ser engraçado. Nos Estados Unidos, usamos a lista de entidades para controle de exportação. Na China, eles têm a lista de entidades não confiáveis, certo? Parece que eles basicamente copiaram e colaram várias das nossas ferramentas, certo? Eles realmente abrangem os principais pontos de estrangulamento disponíveis. Minerais de terras raras são usados em tudo, desde os ímãs de alto desempenho necessários para automóveis nos Estados Unidos. Minerais críticos que você precisa em tudo, desde baterias até munição. Usamos mísseis e aviões de combate nos Estados Unidos, além de toda a cadeia de suprimentos de energia limpa. Nas baterias, a China domina totalmente. Um ótimo exemplo é a principal empresa de drones dos Estados Unidos, a Skydio, situada no Vale do Silício, que foi sancionada pela China há alguns meses. E de repente, logo após essas sanções, eles avisaram a todos os seus clientes, milhares de clientes, que cada cliente só teria direito a uma bateria por drone. Então, se você pensar que está usando um drone para um caso de uso industrial, ou que os ucranianos estão usando esses drones para documentar crimes de guerra ou vigiar posições russas, e você só tem uma bateria. Quero dizer, isso realmente diminui a utilidade, certo? Então isso mostra o controle que a China tem sobre esse setor. E até mesmo os próprios veículos elétricos. A China é atualmente a maior produtora mundial de automóveis e líder em veículos elétricos. Empresas como a BYD, principal montadora chinesa, fabricam carros mais eficientes, melhores que um Tesla e bem mais baratos. Havia preocupação nos Estados Unidos durante o governo Biden de que se esses carros fossem permitidos no mercado americano, eles simplesmente colocariam a Tesla, a GM, etc., fora do mercado. Por isso, o governo Biden impôs tarifas de 100% sobre veículos elétricos chineses para mantê-los fora dos Estados Unidos. A China agora possui mecanismos legais semelhantes aos dos Estados Unidos, permitindo usar seus pontos de pressão. Recentemente, durante a guerra comercial em que Trump aplicou tarifas de 145% à China por algumas semanas, a China fez os Estados Unidos recuarem. Eles forçaram Trump a ceder ao impor controles de exportação sobre terras raras, cortando o acesso dos Estados Unidos a esses minerais. De repente, Scott Bessent, secretário do Tesouro, foi à Suíça e basicamente concordou em recuar. Essa questão das terras raras é realmente assustadora, porque aparentemente, mesmo que a gente tenha esses minerais, não conseguimos realmente extraí-los do solo. E levaria uns 15 anos ou algo assim para desenvolver essa capacidade, e mesmo isso pode ser otimista. Outras pessoas dirão, não é isso. Você precisa poluir tudo ao redor para extrair esses minerais, certo? Basicamente é preciso destruir toda a área. Não sei o que é verdade, mas basicamente não queremos fazer isso. Além disso, não conseguimos realizar isso nos Estados Unidos de forma limpa, sustentável e rápida. O interessante sobre terras raras, que ajuda a entender os pontos de estrangulamento, é que toda a indústria global de terras raras é bem pequena. Não chega a centenas de milhões ou bilhões de dólares, certo? É quase nada, como um erro de arredondamento, certo? O impacto disso é grande porque a China controla e refina 99% do fornecimento de vários minerais de terras raras essenciais. Então, mesmo que não seja tanto em termos de receita, se você depende de um desses minerais de terras raras da China para construir seu carro em Detroit, e esse fornecimento é cortado, e você não consegue fabricar seu carro sem esse mineral. Mesmo sendo barato, você ainda não consegue fabricar seu carro, certo? Eles poderiam paralisar indústrias nos Estados Unidos, mostrando que pontos de estrangulamento não dependem só do peso econômico. Não é só isso, somos muito fortes, enormes, podemos te prejudicar. É sobre alavancagem assimétrica.
É sobre áreas onde realmente um país tem essa posição dominante e há pouquíssimos substitutos. Com o tempo, tudo pode ser substituído, certo? Você pode investir dinheiro, tempo e recursos e até poluir partes dos Estados Unidos para criar nossa própria cadeia de suprimentos. Acho que você poderia recorrer de forma mais inteligente a países aliados. Desenvolver fontes de fornecimento na Ucrânia, Groenlândia ou Austrália e adquirir minerais de fontes mais confiáveis que a China ou diversificar entre vários países. Todas essas soluções vão levar tempo, certo? Pelo menos alguns anos. Assim, os chineses notaram que existe uma espécie de espada de Damocles sobre parte da indústria americana. E com certeza eles vão aproveitar isso repetidas vezes nos próximos anos. Só uma pausa rápida. Vou te contar algo que vai facilitar a sua vida. Se você quer abrir ou já tem um negócio e não domina design de logo ou branding, vai gostar do Design.com. Com ele, criar um logo marcante é muito fácil. Basta informar o nome e setor do seu negócio e, em segundos, terá milhares de logos personalizados para escolher. Cada design é feito à mão pelos melhores designers e exclusivo do Design.com, garantindo algo único. Depois que você encontrar um design de que goste, pode personalizar as fontes, as cores, os layouts para deixar do seu jeito. Depois é só baixar todos esses arquivos e pronto. E o Design.com não se limita a logos. Eles têm ferramentas para te ajudar a criar todos os seus materiais de branding, desde site até posts para redes sociais e cartões de visita, tudo perfeitamente alinhado com a sua marca. Se você já tem um logo, pode fazer o upload e ter acesso instantâneo a milhares de modelos de design que realmente combinam com o visual da sua marca e com o seu esquema de cores. Então, essa ferramenta economiza muito do seu tempo. Ela te ajuda a focar no crescimento do negócio sem se preocupar com detalhes de marketing. O Design.com tem 4,8 estrelas no Trustpilot. É incrível e gerido por um amigo meu. A empresa existe há algum tempo e cuida dos clientes. Experimente de graça em design.com/Jordan. Isso mesmo, design.com/Jordan. Este vídeo é patrocinado pela HVMN. Vale a pena conhecer, especialmente para quem quer suprimir o apetite. Já tentou jejuar e sentiu o estômago quase se rebelando lá pela 14ª hora? O Ketone QI da HVMN pode ajudar. Excelente para controlar o apetite e fornecer energia limpa. Suprime a grelina, hormônio da fome, e aumenta a leptina, saciedade, fazendo você se sentir satisfeito sem comer. Fornece combustível limpo ao cérebro e corpo sem interromper o jejum, mantendo a cetose e a queima de gordura, mas sem a irritação da fome. É como dizer aos desejos: agora não. Jejuar é difícil, mas a HVMN facilita. Experimente o Ketone QI em hvmn.com. Digite o código promocional Jordan para 20% de desconto no Ketone QI. Antes de terminarmos, quero falar sobre a ideia dos BRICS como esse bloco alternativo. Ouvimos muito sobre isso. As pessoas na internet falam o tempo todo: os BRICS estão chegando, vocês estão ferrados. Recebi Juan Zarate no episódio 863, ex-vice-conselheiro de Segurança Nacional, se não me engano, no governo George Bush. E ele basicamente disse que não há a menor chance disso dar certo por vários motivos. Os países envolvidos não conseguem realmente concordar em muita coisa. Os valores deles não estão alinhados. Muitos deles manipulam sua moeda ou têm economias péssimas, como a África do Sul, que não é exatamente uma potência global. Existem vários motivos para isso não ser possível, mas eu não sei. Nunca é tempo demais. O que você acha? Olha, eu acho que os BRICS como coalizão sempre foram frágeis. E você vê isso até agora. Quero dizer, os BRICS estão se preparando para a sua cúpula anual, que vai acontecer no Brasil este ano. Xi Jinping afirmou que não irá. Assim, o principal membro estará ausente. Putin também disse que não irá, pois teme que o Brasil cumpra o mandado do Tribunal Penal Internacional e o prenda caso viaje ao país. Isso evidencia diferenças geopolíticas relevantes entre China e Brasil, ou até entre China e Índia. China e Índia são grandes rivais e ambas estão nos BRICS. Ao mesmo tempo, tem uma coisa em que eu acho que todos os membros dos BRICS concordam, e é que eles não querem ser dependentes do dólar. Eles não querem que os Estados Unidos tenham esse ponto de estrangulamento, que é o sistema financeiro que pode ser usado como arma contra eles. Acredito que, nos próximos 5 a 10 anos, os BRICS só devem avançar na criação de alternativas ao sistema financeiro baseado no dólar. China já possui o mecanismo N-Bridge, que permite compensar pagamentos internacionais usando moedas digitais de bancos centrais. Foram pioneiros nisso com os bancos centrais da Tailândia, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. Não me surpreenderia se o restante dos BRICS aderisse nos próximos anos. Isso ameaça o principal ponto de estrangulamento usado pelos Estados Unidos na guerra econômica. Mas isso substitui o quê? O sistema SWIFT para bancos? Não substitui o dólar como moeda de reserva, certo? Ou será que eu não estou entendendo? Sim, olha, eu acho que um dos desafios das moedas é que elas cumprem várias funções.
certo? Então, as 3 funções principais que qualquer moeda desempenha são reserva de valor. Então, é um lugar para você investir seu dinheiro, etc. Uma unidade de conta. Ou seja, os preços são definidos nessa moeda. E um meio de troca, certo? Quando eu compro algo de você, estou te pagando em uma moeda específica, certo? Quanto ao dólar como reserva de valor, será muito difícil tirá-lo dessa posição em qualquer prazo, pois as melhores empresas e investimentos estão nos Estados Unidos, que também tem os maiores mercados de títulos e ações. Mas como meio de troca, isso é apenas pagamento, certo? Quero dizer, isso é quase como infraestrutura, certo? Quem se importa com qual moeda você está usando? Você só quer que funcione, certo? Você só quer que seja previsível. Essa é, na verdade, a função usada pelos Estados Unidos na guerra econômica. É dizer, Índia e Arábia Saudita, vocês não podem fazer negócios entre si porque têm de usar o dólar. E podemos simplesmente impedir essa transação, certo? Foi assim que evitamos que a China comprasse petróleo do Irã ou que a Índia pagasse ao Irã por ele, certo? Nós ameaçamos o acesso deles ao dólar. Eu acho que, quando se trata de meio de troca dessa função de pagamento, realmente acredito que vai haver uma disrupção tecnológica que vai acontecer nos próximos 5 a 10 anos, que utiliza moedas digitais de bancos centrais e stablecoins para evitar o sistema bancário correspondente atual, que é o sistema cambial sediado em Nova York, usado hoje para liquidar pagamentos internacionais. Interessante. Vou ser direto, pois estamos quase no fim. Você acha que os Estados Unidos vão recuar nos compromissos com a OTAN? Quero dizer, a Europa pode estar começando a se afastar militarmente dos Estados Unidos. Isso está acontecendo? Ou melhor, isso também pode mudar amanhã, porque você sabe, é assim que as coisas têm funcionado ultimamente. Mas o que você acha? Acredito que a Europa terá papel mais independente em sua própria segurança. O ideal seria que isso fosse feito pela União Europeia, garantindo uma defesa realmente unificada e robusta. Ao mesmo tempo, quase ninguém ganhou apostas dizendo que a União Europeia iria finalmente entrar nos eixos nos últimos anos. Então, eu acho que o resultado mais provável é uma coalizão de estados europeus como a Polônia, os estados bálticos, idealmente a Alemanha, países que, na verdade, você sabe, Suécia, Finlândia e Noruega. Países que se sentem expostos à agressão russa gastarão mais com defesa e integrarão suas defesas de forma mais intensa. Acredito que isso não vai obrigar os americanos a deixarem a Europa, apenas reduzirá a presença dos Estados Unidos lá. Você acha que vamos continuar a impor tarifas sobre países-chave da União Europeia, como a Alemanha? Pois vejo isso forçando a União Europeia a se dividir em bloco político independente ou apenas econômico, o que também não seria bom. Provavelmente. Enquanto Trump estiver na Casa Branca, sim. Acho que nunca superaremos o auge das tarifas. Realmente penso nisso. O mercado está interpretando errado. Acho que muitos estão aliviados dizendo: o pior das tarifas já passou, recuamos com relação à China. Sabe, a União Europeia pode ou não ser tarifada. Acho que, sabe, Trump ama tarifas do mesmo jeito que eu amo Radiohead. Decidi que eles eram minha banda favorita no ensino médio e continuam sendo, 25 anos depois. É assim que funciona para o Trump. Ele ama tarifas e vai continuar usando essas tarifas. E ele também, aliás, não vê os europeus como tendo qualquer tipo de relação especial com os Estados Unidos, então eu realmente acho que ele vai continuar impondo tarifas a eles. Acredito que isso vai incentivar os europeus a investir mais em defesa, mas também pode levá-los a se resguardar em relação aos Estados Unidos e estreitar laços com a China e outros países com quem não queremos que se relacionem. Então podemos acabar empurrando eles para a China também. Isso mesmo. Bem, acho que é o karma vindo cobrar a conta pra gente nessa situação. Provavelmente essa é a única música do Radiohead que eu conseguiria citar, na verdade. Você mencionou que as tarifas têm efeito lento. O que isso representa para preços no longo prazo? O que ainda não enxergamos que pode se tornar claro depois? Quer dizer, acho que o maior problema em relação às tarifas do Trump é que ele atribuiu tantos objetivos diferentes para elas. Ele quer que elas aumentem a arrecadação do governo. Ele quer que incentivem a produção interna e protejam indústrias estratégicas. Mas ele também quer usá-las como uma espécie de arma coringa de guerra econômica, aplicando tarifas para, por exemplo, que o México aumente a segurança na fronteira, ou fazer a China combater o tráfico de fentanil ou algo assim. Acho que o desafio é que tarifas usadas como ferramenta de guerra econômica são sempre temporárias. Você deve dizer, agora que cumpriu minhas exigências, vou retirar as tarifas, certo?
Se tarifas incentivam a produção interna, elas devem ser permanentes, certo? As empresas não vão internalizar operações e investir em cadeias de suprimentos se acharem que a política pode mudar em um ano. Isso mesmo, porque elas precisam construir toda uma fábrica e toda uma cadeia de suprimentos. Acho que o maior problema das tarifas do Trump é a incerteza que causam nas empresas, gerando um efeito de paralisia. Acredito que, na prática, haverá crescimento econômico mais lento e menos investimento. Não sei se teremos recessão este ano, mas acredito que o crescimento será bem mais lento do que seria normalmente. Quais setores da economia você considera mais vulneráveis à inflação de longo prazo gerada por essas tarifas, mesmo que a população em geral ainda não perceba isso? Sim, quero dizer, acho que a pessoa comum vai sentir. Digo, a inflação é, por natureza, sobre preços, então as pessoas vão sentir isso. Ou seja, qualquer cadeia de suprimentos muito dependente de insumos internacionais, certo? Como, por exemplo, a cadeia automotiva. É aí que os Estados Unidos realmente estavam. Quero dizer, corria sério risco de quase parar totalmente se a China não tivesse recuado nos controles de exportação de minerais de terras raras. Em virtude do acordo recente com os Estados Unidos, eles só concordaram em emitir licenças por 6 meses. Então, essa questão vai voltar no final deste ano? Acho que muitos preços vão subir, mas minha maior preocupação é a falta de investimento, pois isso desacelera as contratações. E talvez você tenha desemprego ou, pelo menos, redução de postos de trabalho por atrição, o que pode ser tão ruim quanto. Muitos dizem que tarifas protegem empregos americanos. Isso é verdade ou apenas uma ilusão econômica? Sim, quero dizer, veja, eu acho que as tarifas podem ter um papel na proteção de setores estratégicos, certo? Então, eu mencionei que os Estados Unidos impuseram uma tarifa de 100% sobre veículos elétricos chineses porque havia o medo de que, se eles entrassem no mercado, acabariam com a Tesla, a GM e a Ford. Aliás, apoio isso porque acho importante termos nossa própria fabricação de veículos elétricos. Acho que o desafio surge ao impor tarifas em setores menos sofisticados, até em commodities como o aço, certo? Bem, você impõe tarifa ao aço e pode aumentar a produção nos Estados Unidos, mas as montadoras, que dependem do aço, pagam mais caro, o que é ruim para elas. Talvez você prejudique os fabricantes a jusante que possuem empregos melhores e indústrias mais estratégicas. Por isso, é preciso ser muito específico. Acho que as tarifas também podem ter papel importante na indústria farmacêutica, onde nos tornamos dependentes demais de ingredientes farmacêuticos ativos de lugares como a China. Essa não é uma posição segura para nós, sabe? Então, eu acho que ter algum nível de tarifa, além de forma crítica, uma política industrial onde você direciona investimentos para coisas como a fabricação de medicamentos genéricos nos Estados Unidos, é uma política muito inteligente, se conseguirmos chegar a isso. Isso é assustador. Eu nem tinha pensado nessa questão dos produtos farmacêuticos. Realmente, essa é complicada. Essa também é uma situação complicada, porque ficar sem medicação é assustador de se imaginar, né? É meio como ficar sem petróleo. Quero dizer, está no mesmo nível disso ou dos semicondutores. Assusta pensar nisso. Eu sei que estamos ficando sem tempo. Isso é realmente interessante, cara. Eu realmente agradeço. Raramente leio algo em que espero que a maioria das coisas do livro nunca aconteça, mas foi onde chegamos. Não, mas nos dê um motivo de esperança e otimismo, porque o livro não é só pessimismo. Estou brincando. É isso mesmo. Olha, quero dizer, eu acho que a guerra econômica, quando feita corretamente, é uma alternativa ao uso da força militar, certo? É uma forma de resolver os problemas globais mais difíceis sem colocar vidas americanas em risco, certo? Sem correr o risco de um Armagedon, sabe? Espero que as pessoas entendam, ao ler este livro, um dos principais motivos que me levou a escrevê-lo. Vivemos uma era de guerra econômica. Sanções, tarifas e controles de exportação são hoje o principal meio de competição entre grandes potências e seguirão assim por muito tempo. Por isso, é fundamental nos Estados Unidos e no mundo melhorarmos, aprendermos mais sobre o tema e contribuirmos de forma produtiva no processo democrático. Se não vencermos guerras econômicas, seremos arrastados para guerras armadas. Prefiro lutar guerras econômicas do que armadas. Sim, essa é uma conclusão boa e original que eu não tinha considerado. Então, quando vir alguém com um cartaz, acabem com as sanções. Diga a eles, sim, acabem com as sanções. Preferiria bombardear essas pessoas e ver a reação delas, pois provavelmente não pensam nisso, certo? Mas essa é a alternativa em muitos casos. É interessante, nunca tinha pensado assim. Ed Fishman, obrigado por participar. Agradeço. The Jordan Harbinger Show foi um prazer.